estarmos aqui, né? Já preguei aqui em maio, então alguns meses já se passaram, né? E o tempo ele é assim mesmo, né? Ele se encarrega não de resolver nada, mas ele vai colocando uma coisa no lugar da outra, né? E nós vamos vivenciando algumas coisas que Deus tem nos dado, provados sim, porque esta faz parte da nossa maturação, e não tem como viver sem as provas, sem as lutas, sem as dificuldades, mas a gente louva a Deus pelo fato de que Ele sempre tem dispensado a nós a sua graça, né? Estamos agradecidos aos pastores, pastora Nadir, pelo carinho e pelo convite de Diaconisa Elizabeth, que está aí num dilema muito grande, às vésperas de um congresso e lutando aí com umas dificuldades com pregadora, que cancela e isso mexe muito com o emocional dela, e aí fica num dilema tremendo, né? Ela só está há 38 anos na frente do círculo de oração, e mesmo assim ela consegue ficar incomodada com algumas intempéries, algumas vicissitudes que acontecem ao longo de um congresso, né? São algumas mulheres, 60 e poucas mulheres, mas é complicado, né? Mexer com gente é complicado. Bom, eu tinha uma mensagem pronta para hoje, prontinha, quando a pastora Nadir nos ligou, eu disse, não, é isso aqui. É isso aqui, está tudo certo. E aí um dia vai para cá, vai para lá, lê, ora, pede, clama. E aí Deus, através do seu Espírito, Ele me convenceu que não era nada daquilo. Ele disse, não é. E aí eu disse, mas Deus, o Senhor está de brincadeira comigo, né? Estou com tudo mastigadinho aqui, o Senhor vem, muda todo o esquema, toda a estrutura de um sermão, eu vou ter que correr atrás, e Deus não me respondeu. Ele simplesmente disse, não é o que você pensa, é o que eu quero. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu resolvi obedecer. Amém. Então eu gostaria de chamá-los para nós nos debruçarmos sobre o texto de 1 Reis, capítulo 19. Eu ia ler o 17, mas na madrugada, não lembro se de quinta para sexta ou de quarta para quinta, eu me deparei com esta palavra, é curtinha, ela está até entre parênteses. E eu falei, mas por que isso, né? Aí Deus me deu o tema da mensagem: quando o cansaço quer suplantar o chamado. Eu não sei como você está, mas pelo teor da palavra, tem muita gente cansada aqui. E às vezes o cansaço ele quer suplantar o chamado. E nós vamos ver isso na vida de um homem que ele foi de extrema relevância na Bíblia. É um homem que ele é citado com muita reverência, e ele vai trazer para nós algumas lições aqui nesta noite, como ele trouxe para mim. Eu quero ler do versículo 4 ao versículo 8 de 1 Reis 19. A minha versão é NVT, mas eu não sei qual é a versão que está aí. NVT, então está fácil para nós. Eu leio aqui e vocês leem aí, tá bom? Podemos ler todos juntos? Podemos? Então lemos a partir do verso 4. A NVT, eu acho ela bem interessante, né? Pelo fato dela me dar uma explicação mais plausível. Eu não tenho nada contra quem gosta da NVI. Na verdade, eu gosto da Thompson.
Mas a NVT ela preencheu. Eu ganhei uma Bíblia agora em inglês e português. Ela é uma tradução maravilhosa, mas eu não me adaptei a ela, né? Então eu vou usar a NVT, que é uma Bíblia que eu gosto muito, não porque eu sou, mas pela escrita dela. Então lemos lá. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Por favor, podeis sentar. A palavra que me chamou a atenção na madrugada foi já basta. Já basta. E a palavra já basta é uma declaração de algo muito grande, e é um grito de esgotamento, declarando que a capacidade de suportar a pressão, a solidão e o aparente fracasso chegaram ao seu limite, e ele não vê mais propósito em continuar lutando. Esse profeta, esse homem de Deus, ele está esgotado. O chamado dele trouxe um esgotamento devido ao embate que ele teve para enfrentar Acabe e Jezabel. Então, isso trouxe a ele um desânimo. As ameaças de Jezabel contra a vida dele tirou ele realmente do propósito de continuar. Ele está cansado, ele está estressado, ele não consegue lidar com aquele momento, que é um momento único. Ele não consegue lidar com aquilo. E ele vai andar nesse deserto 128 quilômetros. Então você imagina que essa viagem era uma viagem de muito risco, uma viagem solitária, para um homem com uma cabeça cheia de preocupação, de cansaço, esgotamento físico e mental, ameaça. Então ele viaja 128 quilômetros no deserto. Deserto eu chamo de universidade de Deus. É lugar de esgotamento de alma. É lugar onde tem escassez de água. Sol é escaldante durante o dia, chegando a 45, 50 graus. E à noite é 15 a menos, 15 abaixo do zero. Então você imagina que um homem chamado por Deus, ele está cansado. É um homem que viveu grandes experiências, porque Deus chamou Elias para lutar contra a idolatria e a apostasia no reinado de Acabe.
E durante o reinado de Acabe, eu acho que não precisa que eu diga, porque é de conhecimento geral de todos que leem a Bíblia aqui neste lugar, que a terra estava permeada por uma grande crise, e ali existia seca e fome, era latente as dificuldades, era muito difícil. E Elias, ele está ali lutando contra a idolatria e a apostasia. E por si só, isso já traz um esgotamento na área mental, física e, por que não dizer, espiritual. Eu vou tentar chegar lá para mim poder falar para vocês sobre esses 3 tipos de esgotamento. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para versar sobre isso, mas o meu pouco conhecimento, algumas coisas eu tenho conseguido alcançar devido à minha insistência em ouvir, em ler, em pesquisar, em orar, para que Deus fale ao meu coração, até em benefício próprio, para minha alma, para que depois eu possa reproduzir, como Paulo fala ao seu pupilo Timóteo, para que você possa salvar outros, ou alcançar outros. Então, amados, é muito difícil, porque Elias, ele tem embates com os profetas de Baal e de Acera, num total de 850. Ele chama o povo para uma realidade. Deus é Deus, seguimos. Baal é Deus, porque é o Deus da fertilidade, é o Deus da tempestade, vamos seguir eles. Mas se vocês têm convicção de que Deus é Deus, nós vamos então entrar num desafio, numa luta. E eles dizem: a palavra é boa, a palavra é boa, faça o desafio. Mas você vê que a vida não é fácil, que a gente pode citar aqui alguns homens de Deus, que quase foram suplantados pelo cansaço, foram quase dominados. A gente pode olhar a vida de Jacó, Sansão e o próprio Elias. Tiago 5,17, se não me falar a memória, diz que ele era um homem com as mesmas, sujeito às mesmas paixões. E ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. Isso quer dizer assim, nós somos capazes de orarmos, de buscarmos, e Deus nos responder em tempo oportuno. Então aí eu vejo que quando Elias está no Carmelo e que ele vence o embate contra os profetas de Baal e de Acera, ele está no pedestal. Uma vitória retumbante, é um triunfo muito grande. Isso é maravilhoso. Venceu. Ele venceu. Que maravilha. Pedestal. Mas esse mesmo homem, debaixo de um zimbro, ele quer morrer. Olha que controvérsia é a nossa vida. O mesmo homem que está no pedestal, agora ele está debaixo de um zimbro. O mesmo homem que foge da ameaça de Jezabel para não morrer, ele pede para morrer. Somos nós esses. Nós somos cheios de controvérsias. Hoje estamos alegres, felizes, e que culto maravilhoso. Amanhã a gente está dizendo: vou embora do Brasília, não quero mais ficar aqui não. E aquilo que nós falamos com o microfone na mão, eu acho que o pior momento de qualquer ser humano é estar com o microfone na mão. Porque aqui ele acha que ele é poderoso. E aqui às vezes ele fala coisas que ele não vive, promete coisas que ele não pode cumprir, porque está num pedestal. Mas o zimbro faz parte da vida de todos nós.
E isso nós precisamos. Eu me surpreendi negativamente com uma pessoa. Não declino o nome, é conhecido de vocês. Também não tenho nada contra, muito pelo contrário, até eu gosto muito da pessoa. Mas, quando eu vejo algumas atitudes, eu não sou ninguém para criticar e não estou fazendo. Mas me surpreendeu, porque eu não esperava aquilo dessa pessoa. Surpreendeu negativamente. Então você imagina Deus olhando para mim e para você, que um dia está se arrepiando e pulando e batendo palma e dizendo Deus é bom, Deus é poderoso, e amanhã você levanta querendo chutar o balde. Ontem eu dei um estudo para casais aqui em cima, e eu estava falando sobre 30 minutos de tensão. A gente destrói um casamento, a gente destrói um ministério em 30 minutos de tensão. Um casal, quando ele entra em choque, em 30 segundos a mulher faz coisas para o marido, fala coisas para o marido que ela nunca deveria falar, e o marido vice-versa. Em 30 segundos ela disse: me arrependo de ter casado com você, e ele disse: eu também. Então Elias, ele traz para nós lições maravilhosas. Por quê, amados? Debaixo de um zimbro, Deus mostra a realidade de Elias. E qual é a realidade de Elias? Sua mortalidade, sua falibilidade. Debaixo do zimbro, Elias sente que a missão esmagou a sua estrutura de compreensão. E a crise de Elias não era uma depressão psicológica. Não era. Ele perdeu de vista a suficiência da graça de Deus. Ele perdeu. A crise foi tão grande que ele perdeu a compreensão da grandeza de Deus, da graça de Deus. Ele perdeu de vista que aquela graça suficiente que Paulo pede para retirar ter um espinho, e Deus disse: a minha graça te basta, nos fala de graça suficiente. Não estou falando de super graça, mas eu estou falando de graça suficiente. Graça suficiente é muito mais do que Deus dizendo para nós que é uma graça que tira quem está embaixo e coloca em cima, mas só coloca em cima, sustenta. É muito mais do que favor imerecido. É Deus falando assim: ó, eu tiro de baixo, coloco em cima e sustento, mas isso é a graça. Só que Elias, ele perde a visão da suficiência da graça, e ele age na fraqueza humana. Qual é o nosso problema? Quando a gente age na fraqueza humana. É na fraqueza humana que você comete atrocidades. É na fraqueza humana que você destrói o que Deus começou na sua vida. É na fraqueza humana que você toma atitudes ou decisões precipitadas. Você inverte valores. E quando você perde de vista essa suficiência, você vai agir na sua fraqueza. E quando você age na sua fraqueza, tudo que é ruim acontece.
Quem já não viu pessoas com uma vida, ministério, casamento promissor e de repente acaba? Gente com ministério de louvor, da música, da palavra, maravilhoso, e de repente tudo acaba, vai pro ralo. Por quê? Porque agiu na fraqueza, porque perdeu a visão da suficiência da graça. Quando nós perdemos a suficiência da graça, nós entramos em desespero. Eu já vi pregadores sucumbir, cantores sucumbir, casamentos sucumbir, ministérios sucumbir, porque perdeu a visão da graça suficiente, que é a graça que não tinha o espinho, mas ela é suficiente para fazer você suportar a dor e o incômodo que o espinho traz. Você consegue me entender? Quantas coisas poderiam ser feitas se nós não perdêssemos de vista a suficiência da graça, e se nós não deixássemos a fraqueza nos usar, nos motivar, nos incentivar? Deus quer uma ação, Elias quer uma ação de Deus como eu quero e você quer. Só que, veja bem, a resposta pedagógica de Deus para Elias é simples. Deus manda em primeiro lugar o que? Um vento. Isso é uma resposta pedagógica. Deus estava no vento? Aleluia. E por que Deus manda o vento se ele não está no vento? Porque não é resposta de Deus, é uma resposta pedagógica. Por que pedagógica? Porque ensina. Você está pensando que eu estou no vento? Você está pensando que eu vou agir no vento? Talvez você já tenha perdido, de certa forma, a visão da soberania de Deus e da suficiência da graça, e você tomou algumas decisões na fraqueza humana. E Deus disse para você nessa noite, como falou para mim: vou te dar aulas pedagógicas, vou te mostrar como é o meu agir. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. A multiforme graça de Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, a Elizabeth agora à tarde, ela tem um papo de deitar 15 minutos, que ela diz que refaz, e a psicologia diz que é até bom para isso. Aí então, ela deita 15 minutos, e eu já estava com tudo pronto, deitei também. Deitei lá e tal, e aí ela começa. Vai 3 dias que ela está com um problema aí com a pregadora, e ela falando, e eu só ouvindo, e eu não queria entrar na mensagem, porque eu não queria falar para ela. Mas eu não estava fazendo, ó, fica quietinha e olha a mensagem da noite, porque eu vou ser a sua resposta nessa noite. Amém. Então não me instiga a falar o que eu não quero falar para você agora. Eu quero falar lá. Tem 9 lugares certos para Deus falar. Você já ouviu essa mensagem 356 vezes. Já veio pregar pregador de todo lado, e aqui os pregadores que são ótimos também já pregaram. Mas eu tenho algumas convicções, e entre elas que dessa forma você não ouviu. Ser é melhor? Não sou melhor, porque a revelação veio assim. Amém. Então o que Deus está mandando dizer para você, talvez eu nem vá muito fundo. Deus está mandando para dizer assim: eu estou te dando lições pedagógicas. Aprenda pelo amor dele. Aprenda. Sabe por quê? Porque nós queremos que Deus age no vento.
Mas Deus não virá no vento. Ele não vai vir no vento. O vento arranca, não arranca? O vento vem e arranca. E Deus disse, mas eu não quero agir assim. Depois vem o terremoto. Deus está no terremoto? Hein? Não. Deus fala, não quero abalar desse jeito. A preocupação de Deus não é abalar a terra, é abalar Elias. É incomodar ele. É mostrar para ele o caráter íntimo de Deus. Então nem tudo é como você vê, nem tudo é como você pensa. E as respostas de Deus para a sua vida não vêm do jeito que você quer. E nem na hora que você quer. E nem da forma como você quer. Porque eu lembro que no livro de Efésios, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele diz lá no capítulo 3, lá no finalzinho, ele disse assim que ele faz abundantemente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, além do que você pede ou pensa, você pensa e pede. E ele disse assim, mas eu vou atender muito mais. Muito mais. É além. É além. Além do que você pensa. Então, imagina o que você pensa. Se nós temos 90 mil pensamentos por dia, e a maioria deles são retroativos, se você ora 3, 4, 5, 6, 10 vezes por dia, e Deus está falando para você, mas eu vou fazer além do que você pensa, ou além do que você imagina, ou do que você pede. É além. É além. Glória. É além. Eu creio. Aleluia. Mas o medo, a pressão psicológica, o perder a visibilidade da graça de Deus, nos leva para a caverna, faz você enfrentar um deserto de 128 quilômetros, se enfiar dentro de uma caverna, e achar que Deus vai mandar um vento, arrebenta com tudo, destrói tudo, mata todo mundo, e eu fico de boa. Deus disse, eu não vou agir assim. Então manda um terremoto, Deus abala tudo, mata Jezabel, mata Acabe, seus capangas, eu vou ficar de boa. Deus disse, mas eu também não vou agir assim. O que você está, qual é a sua expectativa sobre Deus? Ela é muito pouca, você sabia? Porque você está esperando Deus de uma forma muito humana. Muito humana. Você está esperando Deus de uma forma de que você acha que Ele é um homem que tem poder limitado, visão limitada. Você ora, mas não acredita, você pede, mas não confia. Se você puder, você vai dar sempre o seu jeitinho. Se você puder, você põe a sua mão. Se puder, você quer convencer. Você quer mudar. E Deus está dizendo assim, deixa acontecer. Eu queria segurar meu filho aqui. Eu não queria que meu filho, pastor Marcelo, fosse para Paraíba. Eu não queria. Eu queria que ele viesse todo dia tomar café comigo, para ter papo, mas foi embora para Paraíba. E eu vou tentar convencê-lo a ficar? Não. Incentivei aí. Falei, em prol da família. Família é uma instituição criada por Deus e abençoada por Jesus em Caná da Galileia. Está liberado. Estamos orando por você. Vai em paz. Amém. Vai fazer um mês. Apareceu um pastor lá de Minas. Pregaram na nossa igreja. Pregou lá e tal. Chegou de surpresa. Deram a senha para ele pregar. Acabou.
ele é um homem de Deus, já me conhece, eu não o conhecia, mas ele já me conhecia. E ele dizia assim: Deus vai te levar para o Nordeste. Isso é ruim de ir para o Nordeste. Eu não estou conseguindo nem fazer uma garagem. Quando é agora, um irmão que trabalha na minha igreja, trabalha com viagens, nos ligou umas 10 horas da noite e disse: já estou com as 2 passagens de vocês. Para onde? Para João Pessoa, onde meu filho mora. Glória a Deus. Eu só preciso não ter medo de entrar dentro do avião. Só que não dá por causa do congresso dela. Então eu falei: ó, não dá agora. Ele disse: não, mas não tem problema, nossa passagem está garantida. Quando você ventilar a possibilidade, está garantida. Deus falou em 15 dias, cumpriu. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando não dentro da sua forma, é da forma dele. Ele está, o cronograma é dele. Então, amados, a hora vai embora, né? Então pensa nisso. Aí veio o fogo. Deus estava no fogo? Não estava também. Que decepção, né? Deus não está no vento, não está no terremoto, não está no fogo. Aonde Deus vai estar? Surpresa. Numa voz mansa e delicada. Aleluia. Não vai quebrar nada. Não vai pôr fogo em nada. Não vai derrubar nada. Mas vai vir. Escreva isso para te edificar. A voz delicada de Deus era para reorientar a fé de Elias. Ou seja, você está sem visão da minha graça o suficiente, mas a minha voz mansa e delicada vai trazer organização, vai reorganizar a sua mente, a sua alma, o seu espírito e o seu corpo, e eu vou novamente alimentar a sua fé para continuar a jornada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então, amados, Deus nessa noite, Ele quer reorientar a sua fé. Aleluia. Talvez você esteja perdendo um pouco da essência. Muita luta, muito trabalho, cansaço físico, mental e espiritual. Talvez você esteja buscando um lugar para deitar, para dormir, para descansar, porque tem sido árduo a batalha, o trabalho tem sido árduo. E você espera uma provisão de Deus. Só que a provisão de Deus que você espera é como Elias esperava: no vento, no terremoto e no fogo. Eu disse para Elizabeth outro dia: quando você acalmar o seu coração, Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir. Aleluia. Aquieta o seu coração, Deus vai falar. Quieta a sua alma, Deus vai falar. Porque no turbilhão de pensamentos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. É muito pensamento. É filho, é marido, é comida, é gato, é cachorro, é galinha, é tanta coisa. Não, eu tenho que dar milho para os bodes, milho para as galinhas, eu tenho que tratar com o gato, tratar com o cachorro, também tem meu neto, tem meu filho, tem minhas filhas, tem isso, tem aquilo, é tanta coisa. Ah, mas eu vou dar uma lidinha na palavra. Aí dá uma lidinha correndo, aí faz uma oração rapidinho também, e vão. E depois você espera uma ação de Deus. Só que a ação de Deus que você espera, ela nunca virá nessas 3 formas em que eu disse. A ação de Deus virá através de uma voz mansa e delicada para reorganizar a sua vida, fortalecer a sua fé, porque a caminhada é longa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Elias queria a realização de algo grande e barulhento, mas Deus prefere as coisas pequenas e tranquilas. Não cabe a mim e a você determinar os métodos que Deus vai usar. A nossa única obrigação é crer e obedecer.
Elias é um homem que foi alimentado por corvos, algo impossível. É um homem alimentado por uma viúva, algo difícil. Mas um homem alimentado por anjo, algo sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus. Mas parece que essas experiências que Elias teve não eram suficientes para mantê-lo de pé e acreditando. Irmãos, o povo de Israel, eu creio que você sabe, o povo de Israel, eles tinham entrado numa rotina religiosa tão grande, e eles começaram a procurar novidades. O que eu mais vejo reclamação dos pastores é que o povo tem procurado novidades. Então é o seguinte: veio aqui água viva, veio aqui a lagoinha, veio aqui além do véu, que hoje é casa do encontro, e tal, e vai vindo, e o povo vai migrando. Aí tem os 52 dias, nem sei se tem ainda, se é tudo isso, aqui do pastor Adelino. Aí o povo deixa a igreja, vai lá para o Adelino e tal, procurando novidades. E quando foi implantada a idolatria e a apostasia através de Baal, o povo foi procurando novidades. Irmão, para de procurar novidade. Para de procurar novidade. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está. Não é um contingente de crente que vai chamar a presença de Deus. É um contingente de adorador. Se você souber adorar, você atrai a presença de Deus. Pode estar a casa cheia, mas se não tiver adorador, não adianta nada. Vai ser só um show gospel. Vai ser só uma apresentação de pessoas que têm talento para tocar, para cantar, e mais nada. Então, quando as pessoas começam a procurar novidades, a gente corre o risco de cair na idolatria e na apostasia. Para de procurar novidade. Irmãos, eu não estou aqui criticando, tá? Estou em rede nacional, não estou aqui querendo criticar ninguém. Mas a minha cunhada, Diaconisa Cleusa, mandou um vídeo para mim. O que o senhor acha? Dia 20, às 20 horas, sai todo mundo na rua e marcha e dá 7 voltas e vai acontecer alguma coisa. Eu acredito ou eu desacredito? Eu nem acredito nem eu desacredito. Tá, mas aconteceu alguma coisa? Houve alguma coisa? Será que foi pelas pessoas que saíram na rua e deram 7 voltas? Não sei. E se foi uma crendice? Eu estava na igreja orando. A gente só não deu 7 voltas, mas nós estávamos na igreja orando, porque é culto de oração. Então está aparecendo tantas coisas. Veja que não estou aqui criticando ninguém, nem o dom que ninguém tem. Eu estou só dizendo dessas poucas coisas que aparecem, e que muitas das vezes é novidade, e como é novidade a gente acredita, e como é novidade a gente vai atrás. E Deus manda te dizer nesta noite, Ele falando para você, para mim, para nós: eu sou a sua novidade. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou a sua novidade. Glória! Diz o Senhor: tudo que eu tiver que fazer, eu farei. O que eu prometi, eu cumpro. Maravilha! Não precisa procurar novidade, e nem sair dessa porta para fora à procura de algo novo. O Senhor diz: eu já revelei o algo novo. E eu não vou magar e me derrar. O Senhor diz: eu já revelei o mistério. Não precisa sair à procura de novidade, porque que não brava, não vou magar. Qualquer novidade eu vos trago aqui, ó. Não é da porta para fora. Da porta para fora é o evangelismo. Da porta para fora é a visitação. Da porta para dentro é a adoração. Aqui vai vir a revelação. Salmo 133, é bom nós vivermos em comunhão. Não é? É bom. Não é aqui que o Senhor ordena a bênção. É aqui que Ele ordena a bênção. Não é aqui. Eu gosto muito do pastor Marcelo, pastor Adeir, Abacuque capítulo 2, versículo 20, que diz assim: cabe-se diante dele toda a terra. Você sabe como é que estavam os dias de Abacuque? 2 perguntas e 2 respostas.
Eu vou fazer. Quando sobe, senta e espera. Não se preocupe. Aí ele fala lá no 3,17: então, se não houver vaca, se não houver camelo, se não houver porco, se não houver galinha, se não houver vaca, se não houver nada, pode não haver nada, mas eu continuo esperando, eu continuo adorando, eu continuo me alegrando. É isso. É isso. É isso. Continua adorando. Perdeu, largou, não deu certo, acabou. Perdeu o emprego, tudo bem. Acabou, tinha que acabar, acabou. Morreu, tinha que morrer, morreu. Tinha que ir embora, foi. Glória a Deus porque foi embora. Você está feliz porque foi? Não, obviamente que eu não estou feliz porque foi embora. Não estou feliz porque isso ou aquilo, ou perdeu o emprego, ou qualquer coisa semelhante aconteceu. Mas eu preciso também entender onde Deus está em tudo isso. É que eu disse para a diaconisa Elizabeth: talvez fulano não era para vir pregar no congresso. O tema deles é Esther 4,16. Foi para esse tempo que eu te escolhi. Esse tema é profundo. É muito profundo. Se para esse tempo foi Deus que me escolheu, por que eu vou ter medo? E do que eu vou ter medo? Deus me escolheu por esse tempo, eu vou viver esse tempo. Aleluia. E eu vou viver intensamente. Se Ele está no seu santo templo, e é de lá que emana toda a força, todo o poder, toda a graça, porque do trono vem o que Ele é, revela o que Ele é: onipotência, onipresença, onisciência. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se é de lá que vem, qual é o texto de Abacuque, capítulo 2, 20? Cálice. 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 Cala. Para de falar. Para de reclamar. Teve alguém que falou para mim esses dias: ei, olha, tá ruim, né? O negócio tá ruim, né? Tá ruim. Eu falei: quantos anos você tem? Fez agora 46? 38, fez 38 anos. Eu falei: rapaz, você viveu 38 anos. 38 anos, teve janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não teve? Outubro, novembro, dezembro? Teve? E você passou todos esse ano. Você já passou por todas as crises. Eu já passei. Irmão, eu já passei pela crise do leite. Meu filho está com 46. Já passei pelo ágio da carne. Irmão, não tinha carne em lugar nenhum. A gente tinha que comprar no fundo da casa do açougueiro. E ele separava uns quilinhos, cobrava o olho da carne e a gente ia lá comprar. Passei pela crise da gasolina, irmão, passei pela crise dos 40, dos 50, dos 60, cheguei nos 70. Ô irmão, para com isso, para de reclamar, olha para frente, dê glória a Deus, sai de debaixo do zimbro. Deus poderoso. Então, amados, sabe qual era a maior decepção de Elias? E talvez a sua seja uma delas hoje. Elias olhava para o povo e o povo não queria nada. Elias, irmãos, pensa, você pregar, você mostrar o poder de Deus e o povo não quer nada. E Elias, o problema dele é que ele viu o povo cada vez mais atolado, a idolatria tomando conta, a apostasia tomando conta. E o povo nem tinha. Quantas pessoas saíram do Egito, irmãos? Mais de 6 milhões de homens, fora mulheres e crianças e velhos. Quantos entraram na terra prometida? 2, Josué aí. Por quê? Porque as circunstâncias não fizeram eles, porque a graça suficiente estava presente diante deles. Chegou até aqui, dá glória e vai caminhando. Grande Deus.
Vai caminhando. E aí, Deus fala para ele que ele ia andar quantos dias? 40 dias e 40? 2. Ele tinha que comer. Ele não tinha que comer? Tinha que comer. Mas ele quer comer? Ele está com fome. E ele come? Come. Uma vez. Mas não é suficiente. Mas Deus é tão longânimo, né, irmãos? Deus é tão paciente. Deus é tão maravilhoso que Deus insiste. Ele não insiste? Ele é insistente. Deus é insistente. Deus é insistente. Glória a Deus. E o anjo percebe que ele come e faz o quê? Deita de novo. Ele come e deita de novo. O anjo vem de novo. Come mais um pouco. Talvez o que eu te dei não foi suficiente. Irmãos, obviamente que quando nós estamos falando dessa comida, nós estamos falando, irmãos, sobre algumas coisas intrínsecas na nossa alma que precisamos adotar. Primeiro, a comida preparada, o jarro d'água, é mostrar que Deus não nos abandona nos momentos de fraquezas e que Deus está atento às nossas necessidades. Aleluia. E que Ele fornece o quê? Sustento, tanto físico como espiritual. Obrigada, Senhor. Você acha que Deus não sabe a sua necessidade? Você acha que Deus não sabe? Seu choro, suas lágrimas, sua tristeza, suas frustrações, suas decepções? Lógico que Ele sabe. Lógico que Ele sabe. Por que Ele manda uma palavra hoje? Nesse dia, nessa noite? Olha a turbulência que você está vivendo. E eu vou te falar a verdade. Se a gente não tiver muito firme, você perde a visão da graça suficiente. E você começa a agir na sua fraqueza. E na fraqueza a gente não tem força para nada. O que impera é a carne. Não vou, não quero, estou desistindo. Eu tinha 6 anos de Brosol, ganhei um salário maravilhoso. 6 anos de Brosol. Irmão, pedi a conta. E a minha chefe brigando comigo, não vai, você tem filho desenganado, não vai, você precisa de um convênio médico. Mas eu estava tão fraco espiritualmente, irmãos, que eu não atentei para nenhum conselho. Eu fui lá e pedi minha conta. Sabe por quê? Porque me falaram que vender roupa dava dinheiro mais do que trabalhar como CLT. Irmãos, eu não vendo nada, irmão. E o que eu fiz? Ouvi, pedi conta com 6 anos, ganhei um excelente salário e fui fazer o quê? Vender roupa? Nem cheguei a comprar roupa para vender. E a indenização de 6 anos? Acabou. Sem convênio, um filho desenganado, sem emprego, sem dinheiro, sem nada, porque eu agi na minha fraqueza. E aí, para a gente já ir fechando, ele precisava comer. Porque Deus está dizendo para ele o seguinte, ó, eu vou suprir as suas necessidades, mas na segunda vez que o anjo vai, o anjo está querendo dizer para ele assim, estou agindo para te restaurar, você está precisando de uma restauração. E aí, amados,
que nós estamos precisando nessa noite? Irmãos, quando você analisa a cura física, ela só vem e demora, porque primeiro precisa de aplicação de medicamentos, não é? Tá. A cura espiritual também pode ser demorada, porque é um processo. A cura da alma e da mente pode levar um certo tempo, mas não se esqueça, Deus é o Deus da segunda oportunidade. A paciência de Deus com Elias, a compaixão de Deus com Elias é a mesma que Deus tem comigo, é a mesma que Deus tem com você. Quantas das vezes você já saiu fora em pensamento? Quantas vezes você fez o que não devia, pensou que não devia, falou que não devia? Quantas vezes você entrou em conflito com a sua própria alma devido a alguns fatos que permeiam a sua vida, na área material, espiritual, sentimental e financeira? Quantas vezes? Quantas vezes? E isso causa desânimo, causa cansaço, e ele estava cansado. Ele estava cansado. Mas Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus do segundo toque. Permita Ele te tocar nessa noite mais uma vez. Permita. Pessoas cansadas deitam. Pessoas cansadas dormem. Pessoas tristes e cansadas deitam. Tem gente que está cansada do dia a dia, outros estão cansados da vida. O estresse pode ser causado por cansaço físico, expectativa não realizada, ou mesmo ação do diabo. O cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e físico. Sabe por quê? Excesso de batalhas espirituais, lutas demasiadamente longas, onde a vitória parece remota. Quando a gente parece que vai alcançar, parece que ela está mais longe. É quando a gente sente: não luto mais pelo meu casamento, não luto mais pelo meu ministério, não luto mais. Que existe um ponto, tanta desilusão, tanta decepção, que você fala: ó, estou parando por aqui. Deus já te deu tanta evidência que Ele está presente na sua casa, na sua vida. Deus já te deu tanta evidência que Ele está tão presente na sua vida, porque vamos assim dizer, se é que podemos assim dizer, embora o inferno ainda não tenha sido criado, mas o diabo ele está ao derredor. Quantas vezes o diabo tem requisitado a sua vida? Quantas vezes a morte tem requisitado a sua vida? Quantas vezes o diabo tem preparado laços e embaraços? E muitas das vezes são presentes bonitos, caixa bonita, até com lacinho. E ali era o diabo pedindo a sua vida. Ali era o diabo pedindo o seu ministério. Ali era o diabo querendo acabar com a sua reputação, com a sua moral, com o seu casamento, com a sua família. E todas as vezes que o diabo fez uma requisição e chegou até diante do Criador, porque ele não pode fazer nada, porque ele não te comprou, mas ele pode requisitar. E Deus pegou a requisição, rasgou na cara dele e disse: não, é minha, é meu. Comprei, paguei um alto preço. Não leva. Não leva. Dá uma olhada. Eu passei uma semana ruim a semana passada. E era o dia de eu pregar. No domingo passado era o dia que eu pregaria na igreja. E foi uma semana, pastores. Vizinho jogou lixo na minha calçada.
transeunte trouxe um sofá velho. Passou uns dias, puseram fogo no sofá velho. 3 horas da manhã, vizinho ligando porque o fogo estava queimando a árvore, estava atingindo a rede elétrica. E eu parei para orar. Eu disse: Deus, já ninguém me respeita nessa terra mais. Olha a minha situação, Deus. Olha o que eu estou passando, Deus. E eu tinha que pregar. E no domingo nós saímos de casa, mas ruim, pastor, mas era ruim. Parece que eu ia infartar, ia ter um AVC, ia ter um troço. E eu não falei nada para Elizabeth, apenas fui. E na minha igreja, bem rápido. 3 louvores, oferta, igual aqui. E palavra. Eu falei: olha, será que eu vou ter condições de subir naquela tribuna? E subi lá. E subi lá na pregação. E ontem eu ainda ouvi um testemunho de uma mãe que falou: olha, meu filho saiu daqui empatado. Glória a Deus. Porque a palavra, sabe o que é isso? Quanto mais o diabo se levanta, quanto mais os problemas vêm, quanto mais ameaça, quanto mais luta, mais dificuldade, mais graça, mais graça, mais graça, mais graça. Graça suficiente que suplanta. Aleluia. Então, para a gente fechar isso aqui, cansaço emocional tem consequências dramáticas. Cansaço emocional, cansaço físico, sobrecarga no corpo, maior do que o corpo pode aguentar, excesso de trabalho, excesso de esforço, por viver numa velocidade imposta pelo meio. Ontem nós ministramos para casar e um casal veio até mim pedindo socorro. O casamento não vai bem, porque ela é professora, o marido não dá uma contribuição plausível. O que acontece? Ela tem 2 crianças, aí ela chega do trabalho, ela tem que preparar a aula do dia seguinte, aí ela tem que fazer a janta, já deixar o almoço mais ou menos encaminhado, correr, lavar a louça, fazer tudo. O marido não, só na internet. Aí ela vai dormir 1 hora da manhã, acorda às 5, rotina, todo dia, cansaço físico, a velocidade, cansaço físico, está migrando para o cansaço mental, emocional, que está atingindo o cansaço espiritual. Ele diz: pastor, já não oro mais, não consigo orar mais, não consigo ler a Bíblia mais. Você acha que é só ela ou aqui não tem alguém semelhante? Você acha que a palavra é em vão? Como é que você está? O cansaço é um sintoma que tem algo mais profundo. Se é físico, demanda disposição. Se é emocional, demanda atitude. Se é espiritual, demanda escolha. Você vai ter que fazer algumas escolhas hoje. Abrir mão de algumas coisas. Eu disse para a irmã: arruma um tempo para ler, para orar, para conversar com teu marido. Arruma um tempo. O que você pode abrir mão? Lavar a louça. O que você pode abrir mão? Recolher o lixo. Você pode não abrir mão de alguma coisa que é urgente, mas não é importante, para que você não vá para Lucas 15:8, uma dracma perdida dentro de casa. Gente se perdendo dentro da igreja. Sabe qual é o problema? Sabe onde está perdido, sabe que perdeu, sabe que é importante. O que tem que fazer? Pegar uma vassoura e limpar. Toda vez que você vai fazer uma limpeza, você tem que mover as coisas no lugar. Ou não tem?
Você levanta as cadeiras, vai debaixo da cama, tira o fogão e vai mexendo e vai limpando, porque o pó você não vê, mas ele penetra. Aí acendeu a luz, o lugar estava escuro. Acendeu a luz, varreu a casa, achou. Estava fora de casa ou estava dentro de casa? A tua bênção está dentro de você. Glória a Deus. A tua vitória está dentro de você. Sim, Deus. A tua vitória está dentro de você. Para de reclamar. Dá um jeito. Hoje muda alguma coisa. Muda o cronograma. Faz alguma coisa. Aleluia. Deus é maravilhoso. Se o cansaço é físico, já estou terminando. É fácil de ser tratado, porque o problema está mais claro. Se é emocional, é mais difícil, porque o primeiro passo é reconhecer a dificuldade em toda a sua extensão, e é difícil de ser tratado. E se é espiritual, peça para Deus te dar discernimento, para que você possa ir além dos sintomas, alcançar a raiz da dificuldade e arrancar. Ore, confiando que Deus escuta. Glória a Deus. Quando Deus ouve a súplica do cansado, Ele remove as causas do cansaço. Quando Deus ouve a súplica do cansado, Ele te dá nova perspectiva para a vida, perspectiva de vida e não de morte. Quando Deus ouve a súplica do cansado, Ele renova a paciência, e se as lutas precisarem continuar, Deus permanece interessado na sua condição, mesmo que você perdeu o vigor. Você entende isso? Deus está mandando dizer essa palavra, já vou fechando por aqui. Já basta. Será que tem sido essa sua fala? Já basta. E não adianta ficar ajoelhando, eu não sou melhor com os meus pais, eu fiquei sozinho nessa terra. Para de lamentar. Você está no lugar onde Deus te colocou, você tem tudo que Deus prometeu te dar, e tem muita coisa. Esse cansaço que está te abatendo, que está te enfraquecendo, é falta de que você possa pedir discernimento para Deus, reorganizar a sua vida e entrar num processo de renovação e de restauração. O Senhor manda te dizer: vou eu te tocar mais uma vez hoje. Eu sou Deus da segunda oportunidade. Deus, estou trazendo alimento para a sua vida, não somente o físico, mas o espiritual. Eu estou preocupado com as suas necessidades. Eu estou preocupado com as suas necessidades. As suas necessidades não são só suas, elas também são necessidades que Deus se preocupa, se interessa e muito mais. Deus vai agir na sua vida nessa noite. Amém? Deus é maravilhoso. É o que eu tenho da parte de Deus para o seu coração. Amém.